Bom, eu venho falar desse projeto de extensão que nós fazemos, eu e o Sandro, né, que estamos, digamos assim, na linha de frente, né, junto com os nossos alunos, e desse projeto a gente está extraindo dados para o projeto de pesquisa. O projeto de extensão, ele consiste na aplicação, né, em colocar em prática uma recomendação do CNJ de que é possível a remissão pela leitura. Só para contextualizar, a remissão é esse instituto, né, que começou com o trabalho, então aquele preso que trabalha 3 dias, ele tem direito a remir, né, a cortar 1 dia de pena. Então ele tem uma dupla, um duplo presente aí, né, poder trabalhar e ter ali um salário e ainda ter a remissão. E aí a legislação ela foi evoluindo, incluiu a remissão também pela educação. Então, a cada 12 horas de aula é possível a remissão de 1 dia da pena. Só que a gente não tem uma previsão expressa na LEP, que é a Lei de Execução Penal, acerca da remissão pela leitura. Então, isso veio através de uma recomendação do CNJ, né? Aqui no nosso estado, Mato Grosso do Sul, os juízes que são da execução penal fizeram uma portaria conjunta, trazendo, né, com base nessa recomendação do CNJ, as regras para que isso acontecesse. Mas o que a gente verificava é que os presídios eles não tinham uma capacidade de implementar. Nós tomamos conhecimento de que a UFMS de Corumbá fazia o projeto aqui num estabelecimento prisional masculino, que é o Instituto Penal, e aí a gente pensou em ampliar isso, né, porque até por estarmos aqui a gente tinha essa facilidade. Entramos em contato com a AGPEN, que é a nossa agência penitenciária, eles adoraram a ideia, e aí a gente vem fazendo hoje, né, em 3 estabelecimentos da AGPEN, que é o presídio feminino de regime fechado, o CT, que é o centro de triagem, também um regime fechado, e o presídio de trânsito, que é também masculino e de regime fechado. E fomos procurados pelo presídio militar, que não está ligado à AGPEN, mas também executamos lá. Então, de que forma foi feito o projeto? Né? Nós primeiro adquirimos alguns livros, eu e o professor Sandro fizemos como doação, né, livros em números iguais. Depois a gente abriu uma campanha, e a UFMS foi muito parceira em disponibilizar a rádio e vários meios para que a gente pudesse fazer com a população. E aí a gente trocava esses livros por livros do mesmo autor e título para padronizar. Foi feito, então, no primeiro rodízio, né, a visita a esses presídios, e aí a gente fazia a oficina explicando que é uma resenha, de que forma que ia funcionar, e aí distribuir os livros. A cada mês a gente volta, eles fazem a resenha na nossa presença, né, e a gente distribui para os alunos. Então, o aluno que lê o livro X vai corrigir as resenhas X de todos os estabelecimentos prisionais. O preso ele não sabe quem que está corrigindo a resenha dele, porque não basta fazer a resenha para ter a remissão. Qual é a porcentagem? A cada resenha, que você só pode fazer uma por mês, você desconta 4 dias da pena. Então, ao final de um ano, quem participou do nosso projeto ganhou 48 dias de pena cumprida. Né? Para quem está lá, cada dia é uma vitória. Né? Então, a gente, a cada mês, volta, troca os livros entre eles leem, voltam e fazem a resenha na nossa presença, né? E aí os nossos alunos corrigem, a gente fez uma tabelinha de pontuação para tentar deixar de forma objetiva essa correção, né? Não ficar aleatório, então ortografia, título, a indicação da obra, tudo isso está pontuado ali para que a gente tenha um norte para os nossos alunos corrigirem. Qual foi o nosso intuito? Né? Humanizar o nosso aluno, porque esse contato com o cárcere é importante, né? Eles saberem como é lá dentro, e, ao mesmo tempo, a gente empoderar o nosso preso, porque a leitura, ela tem esse poder, né? Ela vai transformando as pessoas. A cada livro que a gente lê, nós começamos uma pessoa e terminamos outra com a leitura. Quais foram, o que nos motiva a continuar? Porque foi como projeto de extensão proposto durante 1 ano, seria suficiente para que a gente tivesse material para fazer o nosso projeto de pesquisa. Mas o que nos motiva é entrar no presídio e receber o agradecimento dos agentes que lá trabalham, dizendo, olha, professora, a senhora não tem noção
de como é importante esse projeto, porque hoje a gente tem uma disciplina diferenciada. Isso a gente ouviu no presídio feminino, né, Sandro? O pessoal falando assim, olha, agora a gente teve, no geral, uma mudança na disciplina. Elas estão mais disciplinadas porque existe uma lista de espera, como a gente não consegue levar o projeto para todo mundo, né? Existe uma lista de espera. Então, quem tem bom comportamento entra no projeto de remissão. Quem faz alguma coisa sai do projeto de remissão. Então, virou um ponto, né, relevante para o dia a dia, não só naquele dia em que eles fazem a resenha, né? É algo que virou uma cobiça lá dentro. Eles querem participar do projeto, mas para que eu possa participar, eu tenho que ter um bom comportamento. Então, a gente vê assim a importância que eles dão. Tivemos muito pouca desistência, o que houve alguns presos que progridem para o semiaberto e com, né, a remissão pela leitura conseguem alcançar esse benefício antes, e aí entra um novo no seu lugar. Mas nós tivemos pouquíssimos casos em que a pessoa falou assim, não quero mais participar, né? No início, a gente via a dificuldade que eles tinham em escrever, presenciamos pessoas com a mão trêmula falando assim, professora, faz muitos anos que eu não escrevo, né? E aí a gente foi dando essa confiança para eles, não, calma, né? Teve gente que chegou e não conseguiu fazer a resenha, posso tentar de novo? Pode, leva outro livro e vem tentar aqui mês que vem, porque a gente tem uma população carcerária, né? Muitos não têm o ensino médio concluído. Então, aquilo que para a gente parece ser, imagina, é muito fácil ler um livro e ganhar 4 dias de pena. Não é fácil para quem não tem o nosso nível cultural. Então, a gente vê que eles se esforçam para fazer essa resenha e a gente percebe também os nossos alunos, como eles gostam de participar disso e como eles mudam a visão deles do sistema prisional quando eles têm a oportunidade de ir lá dentro do presídio para aplicar o nosso projeto. Então, é uma experiência maravilhosa, né? A gente, enquanto tiver fôlego e pernas, queremos continuar. E esse momento de pandemia, obviamente, que impactou o nosso projeto. Então, eu vou passar a palavra ao professor Sandro, que ele vai falar de que forma que a gente está trabalhando. Bom dia a todos e a todas. Obrigado pelo convite para participar desse seminário. Como a professora Andréa falou, hoje nós temos 120 alunos, 120 internos que participam do nosso projeto. E além do agradecimento dos próprios agentes, é um agradecimento enorme dos internos. A gente tem um exemplo do presídio militar, o senhorzinho foi nos receber lá na frente e agradecendo muito, além não só da diminuição dos dias que eles têm que cumprir, eles começaram a se interessar, ter outros conhecimentos. Os livros que a gente leva, né, os primeiros que a gente comprou, acho que foi o presídio feminino, que foi o primeiro mês, a gente procurou mais livros de autoajuda, livros de romance, não livros com violência, livros bem tranquilos e que pudessem ajudar. E a gente percebe que teve uma mudança significativa, até do presídio feminino. No começo elas eram bem revoltadas, assim, eram 40 mulheres fazendo resenha, e cada uma... Agora, mais para cá, ano passado, acho que em dezembro, ou janeiro desse ano, a responsável, a psicóloga, professor, vocês vão continuar o projeto? Assim, a princípio, sim, porque o projeto era de 1 ano, né? Ela contou isso que a Andréa falou, que houve uma mudança significativa. E a gente percebeu em sala de aula elas mais comportadas e tudo. Então, a gente sente que o projeto tem além do objetivo que a gente tinha de integrar os alunos, que eles conhecessem o sistema prisional, deles participarem de um projeto. Nós temos 600 alunos na Faculdade de Direito, e quando a gente fez a primeira pesquisa para quem quer participar, foram 180, então isso é mais de 25%. Só que a gente não pode levar todo mundo, a gente leva cerca de 5, 6 alunos por visita. Então, houve a formação desses alunos, né? A gente explica como é que deve ser a resenha, a gente tinha modelos dos documentos que eram usados pelo projeto, a gente deu uma alterada, a gente criou um gabarito para correção, e nesse gabarito
é claro que a gente tem presos de diversos níveis intelectuais. Então, você vai no presídio militar, muitos formados já com ensino superior, daí outros presídios, níveis bem aquém, que a gente tem dificuldade para entender. Então, por isso que a gente cria esse gabarito com uma certa pontuação, para assim, o interno leu, ele entendeu o que quis passar, então já é considerado que teve êxito nessa leitura. Então, a gente não tem aquele rigor na gramática, na correção. Mas a gente percebe que, volta e meia, aparece uma cópia lá. Então, falamos tudo isso, como é que funciona nessa época de pandemia? Primeira coisa que os agentes responsáveis, né, como é que funciona? A gente vai com os alunos, a gente aplica a resenha, a gente leva a folha de resenha, eles fazem a resenha na nossa frente, tá? E a gente recolhe. Como é que foi feito agora? Não tem como levar o aluno no presídio, a gente não tem como ir, e as visitas estão proibidas nos nossos presídios. Então, o compromisso que os agentes fizeram deles aplicarem, pelo relato, eles aplicam por cela, né, de 3, 4 presídios de cada vez, na presença deles, eles escaneiam essas resenhas e mandam para a gente. Até pela logística, eu e a professora Andréia, a gente tem corrigido essas resenhas. A gente tira 2 dias da semana, quando chega, né, do mês, corrige as resenhas, a gente prepara a documentação, que tem que fazer um relatório mensal para os presídios e para a GPM, que no presídio tem uma comissão, né, de servidores que aprovam essa correção depois. Então, não é só a nossa correção, tem que ser aprovado lá no presídio. Então, a gente tem feito e nós não tivemos desistências. Inclusive, né, tivemos um presídio que aumentou. Então, o presídio de trânsito, entraram 7 alunos no mês passado e a gente percebeu que tinha algumas diferenças que eles não tiveram orientação nossa, né? E como fazer a resenha. Daí, umas faltaram o título, outras faltaram a indicação da obra. Daí a gente orientou, fez a orientação e mandou para o responsável, considerou as redações, é claro, que eles leram, percebeu que foi lido, só alguma parte que não foi cumprida. Mas a gente percebe que a continuação do projeto durante essa fase de pandemia foi muito importante. A gente até ganhou novos alunos, novos internos, e eles, toda vez eles perguntam, professores, não vai parar, né? Então, inclusive, a gente teve que o presídio, a professora André comentou com vocês, que a gente comprou, cada aluno corrige 5 resenhas por mês. Então, a gente comprava 6 livros, um para o aluno e 5 para fazer o rodízio no presídio. 2 presídios, os livros já tinham rodado. Tá? A gente teve que providenciar novas obras, e algumas que a gente já tinha, e levar lá no presídio, nos 2 presídios, que foi o CT e o Petran, e entregamos lá para o responsável. Quer dizer, ele percebeu a importância que tem para eles, e os agentes preocupados, e como é que ia fazer sem livros novos. A gente até autorizou a pegarem livros da biblioteca deles lá, que a gente não tinha lido, que a gente ia ter que correr atrás para ler, para poder corrigir. E sentimos essa importância, né, que eles estão dando importância, o projeto tem um efeito, está causando efeito. Aos alunos que tinham aquela impressão que iam chegar no presídio, teve uma menina, que é até aluna da outra universidade, que é a professora Andréia da aula, o dia que ela foi, a mãe levou no presídio, né, e tinha um caminhão do patrão de choque, com 50 PMs descendo para entrar no presídio, a mãe quase desesperou, levou a filha de volta, mas a gente é muito respeitado. Os alunos são muito respeitados pelos internos, eles são muito educados, eles são muito agradecidos a gente, à Universidade Federal e aos integrantes do projeto por essa dedicação. A gente começa a perceber a importância, a nossa participação da universidade, dos alunos, depois que a gente vai pela 2ª, 3ª vez, que eles estão nos esperando, prontos, e comentam sobre o livro. Daí, quando eles entregam a resenha, eles dizem, professor, adorei esse livro, eles fazem indicação de obras importantes também. Daí, o presídio militar,
como eles seguem recebendo os vencimentos, eles compraram os livros. Então não passou pelo nosso crivo, né? Daí vieram alguns livros que a gente acabou distribuindo, daí vieram até reclamar, as internas, né? Nossa, tem uns livros aqui que são meio depressivos, não dá para trocar. Foram livros que vieram deles mesmo, então é muito bacana, tá, a resposta que a gente tem. E a gente abriu agora, fez um ano, a gente vai renovar por mais um ano, estamos renovando a parceria e pretendemos continuar. Enquanto a gente tiver energia, né, a gente está chamando mais alunos, primeiro ano a gente teve uma equipe de alunos, agora em janeiro a gente renovou essa equipe de alunos, tá? Eles estão gostando bastante, essa troca a gente vai fazer. Tá? Estamos abertos para perguntas, a ideia é essa, apresentar o projeto e falar como estamos procedendo nessa época de pandemia. Eles seguem fazendo a resenha com a tutoria lá dos agentes internos. Cada presídio tem um responsável, inclusive no presídio militar é um interno que é o responsável, e ele consegue nos ajudar bastante. Tá? E é isso aí, pessoal. O tema que eu escolhi falar, ele é ainda pouco tratado no âmbito do direito especificamente, mas ele necessita desse olhar jurídico e principalmente da atenção dos direitos humanos. Como a professora falou, trata especificamente do tema das identidades LGBT no sistema penitenciário e das oportunidades de direitos humanos para essa população. Esse é meu tema de mestrado, sob a orientação da professora Ines, no programa de pós-graduação em Direito da UFMS, no qual nós tentamos analisar se o fato de ser LGBT afeta as oportunidades de remissão da pena pelo trabalho no sistema penitenciário. Bom, antes de adentrar especificamente a temática, é importante deixar claro, delimitar, que a sexualidade humana ela tem que ser entendida de uma forma plural. Não há somente uma visão de orientação sexual ou só uma visão de identidade de gênero. Então, existem pessoas gays, lésbicas, heterossexuais, bissexuais, assexuais, travestis, transexuais, enfim. Uma ampla gama de possibilidades que deve ser chancelada pelo direito e é aceita pela Constituição Federal, né, no princípio da dignidade humana, justamente porque são elementos próprios da individualidade de cada ser humano. A despeito disso, a nossa sociedade ela foi construída sobre uma norma que privilegiava somente uma visão de sexualidade e uma visão de gênero, que era a visão heterossexual e cisnormativa, fazendo com que essa norma se tornasse compulsória e hegemônica. E todos esses indivíduos que desgarram dessa norma, que exercem essa sexualidade plural, historicamente eles são alvo de preconceitos e violações de direitos tremendos. E esses preconceitos eles podem tomar várias formas, como, por exemplo, no âmbito simbólico, através dos discursos de inferiorização, o institucional, pelas posturas de criminalização e de patologização. E ontem, inclusive, eu não sei se vocês viram, mas a gente comemorou o Dia Internacional de Combate à LGBTI-fobia, justamente porque foi nessa data, em 17 de maio de 1990, que a Organização Mundial da Saúde deixou de considerar a homossexualidade uma doença. E a transexualidade só foi sair do Cadastro Internacional de Doenças em 2018, ou seja, 2 anos atrás. E também a perspectiva interpessoal, que é justamente essa violência física e sexual, né? E aqui eu lembro também que o Brasil é hoje o país que mais mata LGBT no mundo. A expectativa de vida de uma travesti, de uma transexual aqui, é de 35 anos. Então, essas questões elas têm que ser debatidas justamente para tentar evitar esses estigmas e preconceitos recorrentes, né? E se essas situações elas operam nessa sociedade livre, né, que a gente vive, dentro da prisão, isso se reorganiza, mas transformando esses indivíduos novamente no principal alvo da violação de direitos. Esse tema ele vem ganhando espaço na literatura nacional e internacional, mas ainda carece de um instrumento jurídico mais específico e principalmente compulsório para adequar o sistema penitenciário para o tratamento dessas pessoas LGBT. No âmbito internacional, eu trago aqui, só para ilustrar, os princípios de hoje a Carta, que hoje são o conjunto de regras mais importante no que toca à orientação sexual e identidade de gênero, e ele diz no princípio 9 que toda pessoa privada de liberdade ela deve ser tratada com humanidade e com respeito pela dignidade inerente à pessoa humana.
E a partir de 2006, que foi quando esses princípios eles foram construídos, a gente pode notar uma mudança de perspectiva e de atenção para essa população privada de liberdade. Hoje a gente já pode perceber organizações não governamentais voltadas para essa temática, como, por exemplo, a Rede Corpore em Liberdade, que é uma rede na América Latina que dá atenção para essa população LGBT, a Associação de Prevenção contra a Tortura, justamente que ela elaborou ano passado um guia de monitoramento para evitar que a pena se torne cruel e seja uma tortura mesmo para essa população. Inclusive, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela tem reiteradamente nos discursos, nas manifestações no que toca ao sistema penitenciário brasileiro, tem reiterado essa questão de obrigar o Estado a dar atenção para essa população, justamente porque eles sofrem violações físicas, sexuais e morais dentro do sistema penitenciário. No âmbito nacional, em 2014, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e o Conselho Nacional de Combate à Discriminação, eles elaboraram uma resolução, que foi o primeiro documento institucional no âmbito do Brasil, que tratou dos parâmetros de acolhimento da população LGBT. E esse documento, ele dispôs que a pessoa travesti e transexual, em privação de liberdade, tem o direito de ser chamada pelo seu nome social, de utilizar roupas femininas, ter a manutenção dos cabelos longos e utilizar outros elementos de construção da própria identidade. E é importante delimitar o porquê dessa norma, justamente porque são esses elementos de construção do corpo trans e do corpo LGBT que são os primeiros a serem afetados quando essa pessoa entra no sistema penitenciário. Então, quando uma travesti, a narrativa que se extrai da literatura é que é prática comum que quando uma travesti entra no sistema penitenciário, por exemplo, o primeiro ato do sistema é raspar os cabelos dela, justamente porque isso é uma ordem que conforma ela a essa norma hegemônica de sexo e gênero, né? Fora outros pontos, como, por exemplo, impossibilitar de usar o nome social, não deixar usar alguma maquiagem, algo que construa ela enquanto um ser trans, né? E isso, longe de ser uma perspectiva de higiene ou de educação, de disciplina do presídio, na verdade é justamente essa conformação, essa ordem que ela fugiu, né? A conformação a essa ordem hegemônica que todo mundo tem que seguir, né, na nossa sociedade. O Departamento Penitenciário Nacional, ano passado, ele lançou uma nota técnica que também trouxe alguns elementos, a nota técnica 60 de 2019, que trouxe algumas boas práticas para orientação para o tratamento de pessoas LGBTI privadas de liberdade. No que toca especificamente ao trabalho, né, que é o meu objeto de pesquisa, essa nota ela dispôs sobre a igualdade de condições, o acesso e a continuidade da sua formação profissional sob a responsabilidade do Estado. E, principalmente, ele se atentou para a igualdade de oportunidades entre presos heterossexuais e presos LGBT. Porque o que se extrai da narrativa e da literatura sobre o tema é que justamente o fato de ser LGBT dentro do sistema impede esses presos de acessarem os trabalhos. Não só pelo fato do preconceito dos próprios presos, e aqui eu lembro que as facções, onde há um presídio que tem integrantes de facções, geralmente o cumprimento da pena para uma pessoa LGBT se torna impossível, porque as facções elas têm nos seus regimentos disposições muito claras contra as identidades de gênero e sexualidades. Então, essas pessoas, quando elas são postas para trabalhar, para cumprir a sua pena dentro de uma cela em que há outros presos faccionados, não só as violações morais, como impedir de falar de determinada forma, impedir de caminhar de determinada forma, mas principalmente estupros coletivos, espancamentos, são obrigados a guardar coisas dentro do seu próprio corpo, esconder drogas, esconder celulares, enfim. E no âmbito estadual, alguns estados já têm algumas resoluções específicas no que toca a essa temática, como Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, mas o ponto central que eu queria trazer a crítica nesse seminário, eu acho que é importante no âmbito da academia a gente discutir e pressionar essas mudanças, é que, embora tenha algum tipo de resolução que trate sobre a temática, eles não têm um caráter vinculante, não têm um caráter compulsório. Então, alguns estados não respeitam de maneira nenhuma, outros respeitam parcialmente, e assim, não tem uma conjuntura homogênea no tratamento dessas pessoas. Ano passado, o Infopem, que saiu em 2019, falou que 88% dos estabelecimentos penais não possuem celas ou alas exclusivas para LGBTs.
E ano passado também saiu um relatório que foi o primeiro documento de mapeamento das pessoas LGBT privadas de liberdade, produzida pelo governo federal, que demonstrou que, principalmente nos estados do norte, não há nenhum tipo de célula específica para essa população. E a narrativa que se extrai, que o consultor ele entrevistou as pessoas LGBT nesses lugares, eles demonstraram que essas pessoas vivem em constante medo de, principalmente, morrer, porque eles são os principais alvos quando há alguma violação, alguma coisa dentro do presídio, um motim, algo assim, eles são os primeiros a serem mortos, espancados, enfim. No decorrer da minha pesquisa, como a professora falou, eu tive a oportunidade de ir a campo para responder essa pergunta, se o acesso ao trabalho para pessoas LGBT. E aqui no Instituto Penitenciário, há uma ala aqui específica, a cela 4 do pavilhão 2, que é a ala arco-íris, que eles chamam, e ali tem 37 pessoas LGBT, entre travestis, mulheres trans, homens gays, etc. E o que eu pude notar é que o IPCG, embora ele possua boas práticas, como, por exemplo, ali é aceito o nome social, elas podem usar maquiagem, cabelo longo, em outras ainda é um pouco deficitário. Por exemplo, alguns agentes, principalmente mais antigos, não respeitam o nome social, e elas me relataram essa questão de opressão mesmo e de tristeza quando elas se sentem desestruturadas quando alguém não utiliza o nome delas que elas escolheram, né? E principalmente no que toca ao trabalho, há uma dificuldade de acesso para essa população para esse trabalho, não só por conta dos outros presos que às vezes não aceitam trabalhar em conjunto, mas principalmente porque os trabalhos que elas conseguem acessar, quando conseguem, né, geralmente eles não são remunerados. E me foi relatado isso, que a política, na verdade, não é acessível para o trabalho remunerado para as pessoas LGBT, até porque quando há um trabalho remunerado tem uma dinâmica específica na cela, e acaba que as pessoas ficam segregadas naquele local ali, e não têm acesso à dinâmica do presídio na prática do trabalho. Inclusive, quando eu fui fazer a pesquisa, só uma pessoa LGBT trabalhava, das 37. Então, é uma coisa que, a se pensar, né, é de necessário uma mudança. E nesse período de pandemia, é especialmente prejudicial para essas pessoas, justamente porque geralmente elas não recebem visitas. As pessoas travestis e transexuais, elas vêm de um histórico de subalternização, né, que elas acabam cortando as relações com os familiares, com os amigos, e as formas de elas receberem essas maquiagens, essas roupas, são através de doações, que acaba com essa pandemia ser interrompidas, né? Então, eu acho que é importante a gente ter atenção sobre esse tema, cobrar, principalmente, caminhando para o final já, cobrar uma legislação específica, compulsória, né, para a aplicação das boas práticas para o tratamento dessas pessoas, para evitar justamente que essa discriminação e essa desestabilização da dignidade seja potencializada no sistema penitenciário, né? Porque a gente percebe que elas acabam sofrendo uma dupla punição, não só pela privação da liberdade em si, mas também por essa total desconstrução da sua identidade, o que não pode ser tolerado, né, num Estado democrático de direito.